noite, escolásticos e escolásticas. É mais uma satisfação nossa estarmos hoje no nosso 35º simpósio. Já é uma caminhada que tem a nossa Escola de Atenas, que foi fundada num dia como hoje, dia 22 de abril de 2016. Então hoje nós estamos comemorando 6 anos. Nós temos já uma boa produção de pesquisa gravado no nosso canal, na Escola de Atenas, compartilhado com muitas pessoas que gostam desse tema de cultura grega, retórica, filosofia. Eu também quero saudar os nossos seguidores, os nossos admiradores do trabalho da Escola de Atenas, os admiradores da Escola de Atenas espalhados por todos os estados do Brasil. Então é uma satisfação ver esse trabalho crescendo, se ampliando, tendo uma boa aceitação das pessoas que cultuam esse trabalho de estudo da nossa retórica. Retórica aliada ao tema da filosofia. Filosofia antiga, retórica antiga, mas sem perder de vista, é claro, a modernidade, sem perder de vista o mundo em que nós vivemos, a sua aplicação nesse novo momento da humanidade, que nessa era de tecnologia, nessa era de informação, são coisas que a gente precisa fazer também um link do que significa essa retórica antiga, essa oratória antiga, nesse mundo da informação, nesse mundo da tecnologia que nós estamos vivendo, das redes sociais. De uma certa retórica digital, mas que não perde a sua essência, que não perde a sua própria alma. E tem algumas pessoas no mundo que estudam esse viés novo da retórica. Nós temos uma retórica, tem um historiador da educação chamado Henri Irénée Marrou. Ele escreveu um livro chamado História da Educação na Antiguidade. E ele diz assim, a retórica ela é inteiramente grega. A gente diz que existe uma história, uma retórica romana, uma retórica medieval, uma retórica renascentista, ou até mesmo uma retórica americana, uma persuasão americana. Mas Marrou diz, a retórica é inteiramente grega. Por quê? Porque os gregos trabalharam de tal forma, aperfeiçoaram de tal forma, se aprofundaram de tal forma nessa arte, que pouca coisa deixaram para os outros povos descobrirem, a não ser desenvolver uma coisa ou desenvolver outra. Por isso que ele diz que a retórica é inteiramente grega. Mas a retórica recebeu algumas contribuições também de Roma, recebeu também algumas contribuições do cristianismo, depois que saiu de Roma e foi adaptada para a pregação religiosa nas mãos dos padres pregadores da igreja. Recebeu a sua contribuição, também recebeu uma contribuição dos renascentistas e continua hoje recebendo contribuições nesse campo, principalmente do mundo moderno que nós estamos vivendo. Quando a retórica foi criada, nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos o rádio, nós não tínhamos o microfone, nós não tínhamos as redes sociais. Então, pelo menos os meios pelas quais essa retórica é veiculada, ela merece um estudo, ela merece um aprofundamento, ela merece uma atenção. Nós não podemos, vamos dizer, rechaçar a tecnologia. Precisamos nos adaptar a esse mundo tecnológico para que a nossa mensagem possa hoje atingir também uma grande quantidade de pessoas que, sem as quais a internet, sem as quais as redes sociais nós não conseguiríamos alcançar. Então essa visão moderna da retórica, essa visão moderna da arte de falar em público, a Escola de Atenas também vem trabalhando e vem estudando para poder dar as respostas necessárias dentro desse campo também. Então, hoje, um dos países que mais estuda a oratória, sem dúvida alguma, são os Estados Unidos. Até onde eu sei, onde eu pesquiso, onde eu compro os livros, não existe talvez um país que estude tanto a retórica quanto os Estados Unidos. A oratória, a persuasão, arte de falar em público, seja que nome ela ganhe em determinados tipos de pessoas. Mas hoje um dos grandes países que estuda a oratória, alguns livros famosos que foram escritos nos Estados Unidos, eles dão uma contribuição importante à retórica. Daí porque a gente falar de uma persuasão americana, uma expressão que nós estamos trazendo para o debate. Existe uma persuasão americana? Do jeito que existia uma retórica grega, uma retórica romana, uma retórica medieval, uma retórica renascentista, existe uma retórica americana? Uma persuasão americana? Sim. Esse tema nós estamos pretendendo desenvolver num simpósio à parte.
provavelmente no próximo simpósio, nós vamos desenvolver um simpósio intitulado Retórica Americana, cujo objetivo é trazer ao conhecimento das pessoas os principais livros escritos nos Estados Unidos, principalmente do século XX até hoje, que falam da retórica e a repercussão desses livros no mundo ocidental. Nós sabemos, queiramos ou não, da grande influência cultural que os Estados Unidos exercem no mundo ocidental e exercem no mundo todo. E não seria diferente essa influência também no campo da retórica. Por exemplo, um dos livros mais importantes escritos do ponto de vista acadêmico da retórica, foi escrito por um americano chamado George Kennedy. Não tem tradução ainda no Brasil. A Arte da Persuasão na Grécia. É uma grande obra, uma obra magnífica, infelizmente sem tradução no nosso país, mas marca profundamente esse renascimento da retórica. E é escrito por um professor americano, George Kennedy. Então, são livros assim que nós vamos trazer à nossa discussão para mostrar a quantidade de livros importantes. Outro que marcou a história da oratória nos Estados Unidos é esse livro, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, de Dale Carnegie. A retórica americana, a persuasão americana é muito voltada para os negócios, é muito voltada para as vendas, é muito voltada para as negociações, é muito voltada para o marketing, para a propaganda. Então ela tem uma certa peculiaridade, porque é um mundo capitalista, é um mundo que valoriza algumas buscas, como a busca do sucesso, a busca da prosperidade, e o ambiente democrático favorece o nascimento e o desenvolvimento da oratória. Eu acho muito difícil alguém encontrar um livro de oratória escrito lá na Coreia do Norte. É muito difícil, porque lá é só aquele cidadãozinho lá, o orador oficial da Coreia do Norte. Não tem democracia. Onde não há democracia, não há desenvolvimento da oratória. Por que a oratória se desenvolveu lá na Grécia? Porque tinha democracia. O povo era chamado a se manifestar, o povo era chamado a falar, o povo era chamado a escrever. Então, de alguma maneira, a retórica se desenvolve num ambiente de democracia. Daí porque, juntando a livre iniciativa, a liberdade de expressão, a democracia, nesses países a oratória e a retórica surgem com mais liberdade. Inclusive no próprio Brasil, nós brasileiros temos muitos estudiosos da retórica, muitos livros escritos, exatamente também por esse clima de liberdade que o país vive. Aonde tem democracia, o povo de alguma maneira vai se interessar por esse tema, a arte de falar em público. De alguma maneira vai se interessar. Para dar uma boa aula, para fazer uma boa pregação, para fazer uma boa defesa no tribunal, para se posicionar bem na imprensa, numa campanha política, as pessoas vão precisar da oratória. Por isso nós vamos fazer um simpósio, esse já é uma anunciação do simpósio que nós vamos fazer. Persuasão americana, vamos trazer uma contribuição desse aspecto para o estudo da oratória. Para o estudo da oratória. Seja bem-vindo, Caleb. Mas hoje nós não vamos tratar desses livros. Nós vamos tratar de um livro específico. Nosso simpósio é intitulado As Armas da Persuasão, um estudo crítico da obra de Robert Cialdini, À Luz da Retórica Antiga. É o título do nosso simpósio. Nós vamos tratar deste livro aqui, que foi escrito na década de 80, e de lá tem sucessivas edições, e nos tempos modernos ganhou essa edição mais completa, mais atualizada. É um psicólogo social americano renomado, é um pesquisador. O livro não perde a característica da pesquisa, não é um livro mercadológico. Às vezes a gente tem a impressão que seja, né, ou às vezes taxa de autoajuda, mas é um livro de pesquisa científica. É um livro que se baseia em pesquisas psicológicas, estudando aquilo que influencia as pessoas a dizer um sim, a se deixar influenciar, a vender, a comprar ou a se deixar serem persuadidas. Daí que ele chama armas. É interessante essa expressão armas, porque a retórica ela é como a guerra. A guerra ela se aperfeiçoou ao longo do tempo. Hoje nós temos a bomba atômica. Chegou a tal ponto de nós termos essa situação no mundo da guerra. Mas a retórica também, como a guerra, ela vai adquirindo novos contornos com o tempo.
ela, em sua essência, ela permanece a mesma, mas ela ganha novos contornos. Ela se adapta, daí a longevidade da retórica. Toda a ideia que ela tem essa característica de flexibilidade, ela atravessa os séculos. Essa plasticidade das ideias, porque elas vão se adaptando aos povos, vão se adaptando às nações, vão se adaptando aos novos momentos. E a retórica tem essa característica. Ela foi para Roma, ela foi adaptada. Ela entrou na Idade Média, foi adaptada pelos cristãos. Ela entrou no Renascimento e foi adaptada pelos renascentistas. Ela entrou no Iluminismo e recebeu um viés iluminista. E hoje ela recebe um viés dependendo de como as sociedades trabalham com esse tema. Por causa de quê? Da flexibilidade, da plasticidade dessa ciência. Ciência móvel, e muitas vezes oculta, inapegável. Não se pode aprender, não se pode trancar, não se pode fechar a retórica. Porque ela se adapta. Se alguma ciência fosse participar de uma seleção natural das espécies, com certeza a retórica seria uma das sobreviventes. Porque, segundo Darwin, o que sobrevive não é o mais forte, é aquele que consegue se adaptar, tem plasticidade para sobreviver à lei da evolução. Então a retórica ela tem essa característica tão grande que ela é usada por todo tipo de ideologias, todo tipo de pensamentos, ela recebe a sua própria adaptação. Então Robert Cialdini, ele escreveu esse livro aqui, aqui nós demos o título seguinte, Estudo Crítico. Então nós vamos, algumas críticas nós vamos fazer aqui. Seja bem-vinda. É a... Lohane, seja bem-vinda, tá? Anastácia, né? Seja bem-vinda. Então nós vamos fazer uma crítica, não é só uma promoção desse livro, é um estudo crítico. E uma das críticas, primeiro aí, nós fizemos essa introdução para situar o objeto do nosso simpósio, é aqui, dentro desse livro importante da persuasão americana, vai receber um simpósio à parte, esse livro, pela sua importância. Nós vamos fazer uma crítica, e é o ponto 2 que nós vamos fazer uma crítica a esse livro. Porque ele é um PhD em psicologia. Nós sabemos que a psicologia nasce da própria filosofia. A psicologia, ela é filha da filosofia. Essas disciplinas estavam todos dentro da filosofia. E ele em nenhum momento cita retórica grega, oratória romana, Aristóteles. É como se ele descobrisse isso aqui do nada. E muitas coisas que ele diz aqui no livro, lá na retórica de Aristóteles, lá no pensamento dos sofistas na Grécia Antiga, lá em Marco Túlio Cícero em Roma, em Quintiliano em Roma, em Santo Agostinho e nos grandes estudiosos da retórica, já se dizia. Mas ele como se silencia toda essa tradição retórica e elabora este livro. Tem um livro, em outro livro, que ele chega a citar, no máximo, Marco Túlio Cícero. Tem um que ele cita aqui, Marco Túlio Cícero. Mas, no geral, na bibliografia, uma extensa bibliografia pesquisada, ele não cita os autores antigos. É como se essa descoberta fosse do nada. E a retórica, e a oratória, e a persuasão já tem uma história de mais de 2000 anos. Isso é uma crítica, mas não quer dizer que o livro não tenha importância. Que o livro não tenha um significado, não tenha uma contribuição para a arte da persuasão, na perspectiva dele, na perspectiva psicológica dele. Que esse livro, ele é principalmente psicológico. Ele é um livro de psicologia social. Ele busca compreender a persuasão a partir de experimentos, o que levam a pessoa a ser persuadida. E nessas pesquisas, ele descobriu algumas armas que ele vai dar o nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 armas que ele fala aqui no seu livro, que levam automaticamente as pessoas a estarem numa disposição para aceitar uma proposta, uma argumentação. Porque elas são inerentes à natureza humana. Então ele busca aquilo que é inerente à natureza humana, a todos nós. E é a partir dessas forças naturais do ser humano que o persuasor, vamos dar esse nome, que é o orador, o persuasor, ele vai trabalhar. E realmente são coisas extremamente profundas.
mas que já estão algumas delas lá na retórica antiga. Que eles, independente de pesquisas, porque aqui ele é citando pesquisas todo o tempo, determinados pesquisadores fizeram isso e tal, e chegaram a essa conclusão. Lá na retórica antiga, os grandes escritores, os grandes estudiosos já compreendiam isso por uma intuição racional. Já compreendiam isso por um conhecimento intuitivo da natureza humana. Por isso que a psicologia está dentro da própria filosofia. Não tem nada mais psicológico do que o gnose auto. Conhece-te a ti mesmo. E o grande psicólogo é aquele que conhece a si mesmo. E o Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás outros deuses e universos. Então, a partir dessa perspectiva do meu conhecimento, eu conheço os outros também, que é um ser humano. Aristóteles já dizia, nós somos parcialmente iguais e somos parcialmente diferentes. Na nossa natureza humana tem muitas coisas que somos iguais pela nossa condição humana. E esse estudo, Cialdini vai fazer, aprofundando esse trabalho do convencimento dessas leis. Ele chama armas, mas nós também podemos compreender leis, também podemos chamar de leis ou de princípios. Então, ora eu vou chamar aqui de leis, ora eu vou chamar de princípios, ora eu vou chamar de armas. E nós vamos ver cada uma delas. Ele vai nominar essas armas. Princípio da reciprocidade, princípio da coerência, princípio da aprovação social, princípio da afeição, princípio da autoridade, princípio da escassez e princípio da unidade. São essas as armas de persuasão que todos nós, vamos deixar aqui bem claro, já usamos, porque é da natureza da alma humana. Nós usamos inconscientemente. Qual a diferença do persuasor para nós que usamos inconscientemente? O persuasor estuda, o persuasor se aperfeiçoa e muitas vezes o persuasor é um manipulador, porque qualquer arma dessa daqui pode ser usada para enganar, para manipular, como pode ser usada também para um comportamento reto, correto, ético. Cialdini, a visão, a linha dele é uma linha ética. Lá no final, ele tem uma excelente conclusão da obra que nós vamos deixar também para falar mais adiante. Então, o grande valor dessa obra, vamos dizer, é sistematizar essas leis. Sistematizar. Ele é um sistematizador. Ele pegou essas leis, sistematizou, deu o nome de armas da persuasão. Por exemplo, um livro interessante que foi escrito nos Estados Unidos, As 17 Leis do Sucesso. As 17 Leis da Prosperidade ou do Triunfo, dependendo da tradução, de Napoleon Hill. Ele mesmo diz, aqui eu não criei nada. O que eu fiz aqui foi sistematizar o que leva um homem a ter sucesso ao longo da história. Li mais de 1000 livros, fui lá em Platão, fui lá em Sócrates, fui lá nos grandes líderes da humanidade e sistematizei esses princípios que levam um homem a ser vitorioso. Então, o que Cialdini vai fazer aqui no livro é sistematizar aquilo que já está presente na natureza humana. Ele não vai inventar nada de uma hora para outra, ele não tem esse poder de inventar nada do ser humano, ele apenas constata o que já está no Emerson, o que já está no professor Eliseu, o que está aqui no professor Carlos, constata o que está na natureza do homem, quando fala do homem, da mulher. Da Keila, da Suzy, das mulheres. Então, da natureza humana. E nós vamos ver arma por arma. E é outra coisa, essas armas, quando ele fala em armas, são atalhos que nós usamos para decidir determinadas coisas. Atalhos. Porque nós estamos mergulhados num mundo tão grande de informações, de dados, de notícias. Nós somos bombardeados diariamente com tantos conhecimentos que nós acessamos pelas redes sociais, que nós não temos mais condição, muitas vezes, de analisar tintim por tintim para nós tomarmos uma decisão. E o que é que acontece com a nossa natureza humana? Nós tomamos atalhos para poder decidir determinadas coisas. Então, leiamos essas armas como atalhos, como gatilhos que nós usamos até para se defender dessa exacerbação de tanto conhecimento que nós somos bombardeados diariamente. Século XIX, século XVIII, século XV, quase tudo podia ser colocado numa enciclopédia. Hoje não podemos colocar tudo que o homem conhece, vem conhecendo, diariamente triplica a ciência
determinados momentos que nós não temos mais condições. E a gente cria então esses gatilhos mentais, esses atalhos mentais que nos ajudam a viver em sociedade e a tomar decisões. E é aí que nós podemos cair no laço dos engodos. É aí que nós podemos cair nas mãos dos demagogos, dos populistas, porque duplamente elas podem ser usadas para manipular ou para esclarecer. Então vamos começar, não necessariamente pela ordem que eu citei. Vamos começar, eu só quero repetir, são leis que regem a mensagem persuasiva. Ponto 3. São atalhos psicológicos que o homem usa para decidir, escolher, seguir e acreditar diante de um mundo congestionado de informações. Nós vamos se examinar. Eu vou falar cada arma dessa, a gente pode se examinar se ele tem razão ou se ele não tem. Talvez não tenha só essas armas aqui, podem ter outras, mas ele achou interessante nominar essas. O uso desses atalhos, desses gatilhos, tendem a se ampliar, viu? A importância desse livro aqui, eu concordo com ele, a importância desse livro tende a se ampliar. Esse livro tende a ficar mais atual a cada dia. Porque esse mundo de tecnologia, ele tende... Nós já estamos falando aí no metaverso, nós já estamos falando em outras dimensões, nós já estamos falando em novas tecnologias. Quem não acompanha a tecnologia fica perdido, muitas vezes sai do mercado. Não tem como ele negar, ele tem que de alguma maneira estar acompanhando a tecnologia. Ele não pode ser ludista, né? Pega aqui, quebra tudo, uma tecnologia, esse mundo não presta. Não, se ele quer sobreviver, as profissões que querem sobreviver, ele vai ter que se adaptar de alguma maneira às tecnologias. Entender isso pelo menos medianamente para poder sobreviver. Uma sindicalista, a Suzy é presidente do Sindicato dos Correios, vai ter que se modernizar para conversar lá com seus sindicalizados, com a população, para mobilizar a população em defesa da entidade, da empresa pública, etc. Não tem mais como a gente ficar no passado e abdicar das redes sociais. A não ser quem não queira realmente propor nada. Aristóteles dizia, não quer confusão? Faz o seguinte, não fala, não pensa, não age, não é ninguém. Aí tu não tem confusão, não tem perturbação, não tem nada. É a melhor maneira de ficar em paz. Aqueles macaquinhos, né? Faz aqui, pronto, está resolvida a tua situação. Abdica da vida social. Mas quem não faz isso, então, vai ter que usar os recursos que a persuasão nos dá para estar convencendo as pessoas. Ah, mas a persuasão é uma arma perigosa. Mas todo mundo usa a persuasão. Todo mundo, diariamente. É uma coisa que Cialdini diz, que todos nós usamos a persuasão. Quem é que diz isso? Aristóteles, lá na retórica. Ele inicia a retórica dizendo, todos nós fazemos uso da retórica e da dialética. Uns fazem isso porque é da própria natureza humana. Outros fazem pelo exercício. É professor, é vereador, tem que falar. É líder, tem que se manifestar. E outros fazem devido ao estudo. Aristóteles já dizia lá na retórica. E Cialdini diz isso aqui. É algo onde ele poderia dizer, eu acho que abrilhantaria a obra dele, ao dizer que essa persuasão é usada por todos, como já falava o grande Aristóteles lá na Grécia Antiga, na sua retórica, poderia abrilhantar a obra dele, poderia dar um viés clássico, poderia dar uma autoridade da retórica antiga. Eu até falei que ele, de vez em quando, ele publica aqui as mensagens dos leitores dele. Eu estou querendo fazer uns 4 ou 5 parágrafos, pedindo para que nas próximas edições ele inclua pelo menos alguma citação da retórica de Aristóteles e tal. Vamos ver se ele não vai ficar com raiva de mim ou vai inclui alguma coisa nesse sentido, né? Dá um viés clássico a essa obra, que é uma obra importante. Então vamos lá, a primeira dessas armas. Como eu disse, nós não vamos aqui pela ordem que eu citei, não. Vamos falar da arma da afeição. Afeição. O que é essa arma da afeição? Ele diz, poucos ficariam surpresos ao saber que somos mais influenciados por pessoas que gostamos. Uma coisa tão simples, parece autoevidente. Mas nós somos persuadidos por aqueles que nós gostamos. Se um orador começar a falar e a gente não gostar dele, ele pode dizer o que ele for, mas o ouvinte não foi com a cara daquela pessoa, não foi com a cara daquele orador. Não tem argumento que convença, ele não gostou do cidadão, ele não gostou do orador, ele tende a não seguir aquele persuasor. Então está na nossa natureza.
Às vezes a gente está em dúvida de uma coisa, rapaz, eu vou seguir aquele cidadão ali, que eu gostei mais do que ele falou. É para os atalhos que nós estamos tomando. Às vezes nem sabemos que o que ele falou é verdade. Mas a gente foi com a cara do cidadão, a gente gostou dele, a gente se afeiçoou por ele. É uma pessoa simpática, é uma pessoa de personalidade agradável, uma pessoa que de uma determinada maneira se conectou com o seu público, com o seu auditório e ganhou a simpatia dos seus ouvintes. Então ele diz... O que é essa feição? Beleza física. Nós temos um grande exemplo na Grécia Antiga, Péricles. Péricles, homem belo, homem culto, homem inteligente, homem rico. Isso é uma das condições que faz com que o orador tenha uma certa afeição do seu público, ser bonito. É um pouco assim meio difícil, né, da pessoa às vezes acreditar. Tem um estudo lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, que diz que os réus bonitos são mais difíceis de serem condenados. Nos Estados Unidos tem, dizendo que os negros já são mais fáceis de receberem condenação. Vejam que a profundidade e a fineza das questões psicológicas nossas, seres humanos. Lá enraizado no nosso íntimo, que às vezes nós nos escondemos de nós mesmos. Então, uma das formas de se afeiçoar pelo orador é ele ser bonito. Mas nem sempre, isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Aliado à beleza do orador, tem que vir o conteúdo, tem que vir a gentileza. É comum a gente, por exemplo, ver determinadas pessoas belas, mas quando fala a gente acha arrogante, a gente acha que é vazia, e a gente, aquela beleza finda se esvaindo. Então, é um plus, é algo a mais, é algo que favorece o orador. Se ele for bonito, se ele tiver conteúdo, se ele for simpático, se ele tiver personalidade agradável, se ele se conectar com a plateia, se ele der atenção para todo mundo, ele não ficar olhando aqui só para o Macedo, ou só para o Natan. Se ele der atenção para todo mundo, com seu olhar, prestigiar todos, a plateia não... um determinado indivíduo não vai se sentir excluído. Então, não é só a beleza, é a beleza aliada a mais algumas coisas. Mas é um fator importante. Outra coisa, ligado à afeição. A semelhança dos gostos, dos hábitos, a gente tende a ter afeição por aquelas pessoas que se assemelham a nós, nos gostos, pela poesia, ou pela filosofia, ou pelos livros, ou pela cultura, ou pelo saber. Né? Outros já gostam de se aliar com aqueles que já gostam de bala, de arma, não sei o quê. Então cada um vai se unindo conforme as suas afeições, né? As suas afeições. Depois nós vamos ver que isso aí é uma arma que, a última arma dele, chamada de unidade. Na verdade, de unidade não tem nada. Eu daria o nome de tribalismo. Mas nós vamos ver mais direitinho, explorar isso aqui lá no princípio que ele chama de unidade. Vou deixar lá para frente. Outra coisa que aproxima e afeiçoa as pessoas, elogios. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser reconhecido? Olha a natureza profunda do ser humano. O homem sente necessidade profundamente de ser reconhecido, de ser elogiado. E o persuasor, ele sabe trabalhar bem isso. Os líderes empresariais sabem trabalhar bem isso. Os professores, grandes professores, sabem trabalhar bem isso. Os grandes líderes militares. Elogiar a inteligência, a ação, a coragem, o perfil. As pessoas sentem profundamente isso. E ele vai findar gostando da pessoa. Agora não pode ser qualquer elogio, né? O elogio tem que ter base, o elogio tem que ter contexto, o elogio tem que ter fundamento, o elogio tem que ter sinceridade. Nós não estamos aqui falando de uma teatralidade qualquer. Nós estamos falando aqui de ciência. E Cialdini, ele vai ser bem claro. Para ele, persuasão é ciência, é ciência. Não é arte, não, é ciência. Então nós estamos falando aqui de uma ciência. E espírito de cooperação, cooperar uns com os outros, a pessoa gosta daqueles que cooperam com eles. Pessoas que associam as coisas positivas, uma coisa que eu tenho dito desde a fundação dessa escola de Atenas. O orador negativo, ele está no caminho errado. Ninguém gosta de ouvir gente pessimista. Ninguém gosta de ouvir gente negativo. Ninguém gosta de ouvir gente que para ele está tudo errado, tudo não presta. Ninguém gosta, é o caminho errado do orador.
O orador é um condutor de homens, é um comandante de homens. Ele tem que ser um homem otimista, ele tem que ser um homem positivo, ele tem que acreditar na humanidade, ele tem que acreditar nas pessoas. Ninguém tolera orador negativo. Por isso que ele vai destacar aqui. O orador se associa às coisas positivas. É uma coisa que a gente tem que se perguntar, nós, professores, nós que cuidamos da palavra, nós que agimos assim, a quem nós estamos nos associando? A que tipos de figuras nós estamos nos associando? Qual é a imagem que nós estamos querendo que os nossos ouvintes, que pode ser aqueles que nos leem também, estão na situação de espectadores, que imagem nós estamos nos associando? Porque ele diz que para que a pessoa possa criar afeição com o público, ele tem que se associar a pessoas que tenham esse perfil positivo. Positivo. E às vezes o cara se alia a obscurantismos, às vezes se alia a coisa que não presta, que ao longo do tempo a razão sepulta. Chris Anderson, autor de um livro chamado TED Talks, ele vai dizer assim, a razão não é uma erva que cresce rapidamente, é um carvalho que cresce lentamente. Ao longo do tempo, a vitória caminha para a razão, segundo a visão dele, que também é uma visão hegeliana do progresso da própria história. Cooperação, associação às coisas positivas são maneiras de criar simpatia, afeição com seu interlocutor. Esses dias eu disse assim, o que é mais delicado do que um bebê? O que é mais frágil do que um cristal? O que é mais valioso do que o ouro para um orador? A atenção dos ouvintes. Quando não existe atenção, não existe persuasão. Quintiliano dizia, a atenção dos ouvintes é o tesouro do orador. E o orador administra esse tesouro. Perdeu a atenção, perdeu a persuasão. O orador, ele gosta do auditório, ele gosta do seu público, ele se entrega ao seu público. Seu público em primeiro lugar deve ser o lema do orador. O público em primeiro lugar. E às vezes as pessoas ocupam as tribunas, ocupam os lugares de fala, e eles não têm consciência, na verdade, de para quem eles estão falando. O objetivo deles não está claro, de que é persuadir, que é conquistar, que é convencer, que é esclarecer, não está claro isso. Eles se arrogam em torno de si, se torna arrogante, se torna antipático, se torna complexo, se torna incompreensível e abandona o maior de todos os tesouros de um grande orador, que é despertar a atenção de seus ouvintes. Então, essa afeição está ligada a isso, ao cuidado que o orador tem com o seu público. Citar os nomes das pessoas é uma técnica muito importante quando o orador está falando. Está aqui o Caleb, está ali o Danton, está ali a Jarlene, está aí o Sávio, está aí o Alisson. Não dá numa plateia de 5 mil, 10 mil pessoas, mas pelo menos os líderes dá para citar muitas vezes, né? Por quê? Porque o nome, nós sabemos, psicologicamente, é o nome mais doce, né? O professor Renan escreveu isso esses dias. De ser ouvido é o nome da pessoa. Ser conhecido pelo nome, ser chamado pelo nome. Isso gera o quê? Entre orador e plateia, um sentimento de cumplicidade, de amizade. E os políticos fazem isso instintivamente. Você pode ver, esses políticos nem sabem disso aqui, do céu de está dizendo que... Mas eles, nesses congressos, nesses encontros, ele vai chamando as pessoas, falando o nome das pessoas, porque sabe que isso é uma estratégia importante para que o orador crie sintonia entre ele e o público. Então ele tem que fazer com que o auditório goste dele, ele tem que ser bem apessoado, ele tem que ser gentil, ele tem que ser agradável, ele tem que se mostrar positivo, portador de boas notícias. Tem gente que é portador de mau agouro todo o tempo. Chegou perto da pessoa, rapaz, é cada notícia, é doença, é guerra, é destruição, é prisão, é o que saiu no jornal, você pega o jornal, dobra assim, sai o sangue do cara falando e tal. Para aquilo ali, ele se alimenta daquilo. Como é que a pessoa vai ser um grande orador sendo um porta-voz de negatividade? O que é que a negatividade faz? Afasta. O que é que a positividade faz? Atrai. Uma das coisas que mais faz uma pessoa crescer intelectualmente é ser positivo.
Examine isso que nós vamos perceber a verdade disso. Mais faz uma pessoa crescer intelectualmente a ser positivo. Porque quando ele é negativo, ele está entregue às paixões, ele está entregue às emoções, ele está entregue a sentimentos rasteiros da alma humana. Então o intelecto não tem um domínio. Quando ele é positivo, isso exige o domínio da razão. Isso exige o domínio da compreensão da vida. É como Platão já falava, né? A parte racional que deve comandar. O domínio de si, o domínio próprio, é o domínio da racionalidade. Quando a pessoa não se domina, ele está subjugado pelas paixões, pelas emoções. O domínio de si é o domínio da racionalidade. É o domínio da razão, da parte racional, sobre a parte concupiscente ou a parte irascível, parte concupiscente, aquela que só quer saber dos prazeres carnais. E a parte irascível, o homem irritado todo o tempo. O homem que qualquer coisa se irrita. O homem qualquer coisa parece que tudo tira ele do cerne, do centro. Então a oratória está relacionada ao desenvolvimento intelectual e espiritual da própria pessoa. Então essa proximidade, afeição, simpatia com o público é algo extremamente importante para persuadir. O orador consciente tem essa noção. Então vejam só, está aí uma arma importante, afeição. Às vezes quando a gente vai comprar alguma coisa, se a gente se afeiçoar por aquele vendedor, a gente até não quer comprar, mas compra. Achou tão educado aquele cidadão, às vezes compra. Um dia desse eu fui lá na Bolívia comprar um dominó, está R$80. Eu digo que só tem um desconto, ela disse, é 80 e acabou. Então, o que é que aconteceu? Eu já vi ali, eu digo, nem se ela agora baixasse esse preço, eu não ia comprar mais dela. Então, quer dizer, o vendedor que se afeiçoa pelo cliente, o cliente por ele, que é educado, né, que é sincero, e tudo isso a pessoa tende a ser persuadido numa venda. Isso se aplica a tudo. O advogado que trata bem os jurados, o advogado que sabe ser diplomático com as diferenças. Tudo isso vai auxiliar nesse princípio da conquista da afeição. Isso é central na oratória. Aristóteles já diz isso. Também a mesma coisa que Cialdini diz, Aristóteles já dizia. Dessa afeição, dessa simpatia que o orador tem que ter e conquistar do público. Porque a oratória é uma conquista do público. É o tripé da retórica. Quem fala, a mensagem e o ouvinte. A gente aprende isso na escola, né? É o receptor, é o emissor e é a mensagem. Isso é da própria retórica. Então, o homem que fala em público, ele está preocupado com ele, é claro, com a sua capacidade intelectual e conteúdo. Ele está preocupado com a sua postura, ele está preocupado com a mensagem, ele está preocupado com os seus ouvintes, com os receptores. Então vejam que arma importante e perigosa. Não considere orador, não considere persuasor um homem que não sabe tratar as pessoas. Às vezes só vão uma vez, depois que são desrespeitados, depois que não são considerados, depois que não são valorizados, eles não voltam mais. O orador tem que tratar bem os seus ouvintes. Seja ele pastor, seja ele um advogado, seja ele um líder político, seja ele um líder militar, um empresário, um intelectual, ele precisa tratar bem o seu público. Ter habilidade diplomática. Não ser arisco com os outros que estão lhe ouvindo. Senão ele está querendo falar para quem? Para as paredes. Qual é o valor daquela mensagem? Que ele escreveu uma tese, escreveu uma dissertação, ele escreveu uma coisa, vai dar uma palestra toda ignorante, não respeita as perguntas das pessoas, não sabe tratar as perguntas das pessoas. Qual é a utilidade daquele conhecimento para o mundo? Se ele não tiver jeito para fazer, conquistar a mente e o coração das pessoas. Essa é a primeira arma. Primeiro no sentido do que eu expliquei. Não tem assim uma hierarquia dessas armas. Por isso que eu estou explicando assim. Não existe uma hierarquia. Segunda arma, a aprovação social. Mas antes de entrar na aprovação social, quero dizer para os senhores e senhoras, todas essas armas podem ser usadas por estelionatários, por manipuladores, por aproveitadores. Quantas pessoas não são enganadas porque foram enganadas, porque se afeiçoaram por uma pessoa bem apessoada, falante, que depois aplicou o golpe e foi embora. Então, os manipuladores sabem usar isso. Gentilezas. Aprovação social é outra arma, outro princípio, outro gatilho.
que a pessoa usa. Ah, o povo aprova. É uma das grandes aprovações. O povo está aplaudindo, o povo está indo para o cinema assistindo, o povo está comprando livro. Por exemplo, esse livro aqui já vendeu 4 milhões de cópias. Mas para mim não tem valor algum eu ter visto isso aqui. Para mim, mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Não tem. Eu não compro o livro por isso. Senão eu não comprava Aristóteles. Então para mim não tem valor algum isso aqui. O que tem valor para mim é o conteúdo da obra. Mas para grande parte das pessoas, vendeu milhões, lotou os cinemas, está fazendo uma fila do Black Friday, né? Até pedar, né? A aprovação está todo mundo indo, o negócio é bom. Então a aprovação social. As pessoas não têm condições de examinar as coisas, ver o que é que as redes sociais estão dizendo, ver o que os algoritmos estão falando, ver para onde está a tendência do povo, ver o que é que está todo mundo rindo e aplaudindo. Vê para onde é que eu vou aqui, vê o que é que vai ganhar. Vou comprar essa blusa porque está todo mundo comprando, essa marca aqui está todo mundo aprovando. Eu estou comprando isso aqui porque o Neymar comprou, pela fulana de tal comprou. É um princípio muito forte que nós estamos a todo dia em volta dele. O princípio da aprovação social. Daquelas pessoas que nós admiramos, daquelas pessoas que nós gostamos, da quantidade de pessoas que compram, que aceitam, que participam. É um princípio muito forte. Nenhum princípio desse é errado usado corretamente. Todos esses princípios são errados se não forem usados para auxiliar e esclarecer. Por isso que desde o início eu falei, uma dupla potência dessas armas. Aprovação social. Esse princípio afirma que nós determinamos o que é correto, descobrindo o que outras pessoas acham ser correto. Em geral, para decidir no que acreditar ou como agir em uma situação, as pessoas tendem a observar o que os outros estão fazendo ou agindo. Claro que isso é numa situação, muitas vezes, de pressão, onde nós não temos condições de refletir, examinar. Para onde é que está indo a galera? Para onde é que está indo a manada? Eu vou junto. Aí depois entra em cada furada, depois entra em cada beco sem saída. Complica a vida por tempos e mais tempos, por causa do oba-oba, da aprovação dos amigos, da aprovação social, da aprovação da televisão, da aprovação disso, daquilo outro. Aristóteles vai dizer, e isso não é novo para a retórica antiga, porque o orador, ele parte para convencer as pessoas daquilo que as pessoas aprovam. Como é que eu vou convencer as pessoas se eu já chego sem saber o que é que as pessoas aprovam? O que é que elas têm dentro dela que já eu tenho que partir daquilo ali para poder convencê-las? Eu não posso chegar em determinados lugares chocando com a opinião das pessoas, porque eu serei rechaçado. Se eu chegar numa assembleia lá de Deus, eu tenho que saber o que é que aquele povo pensa, para eu não estar chegando lá dizendo que eu sou ateu e pererei pepe, que a Bíblia não vale nada. Se eu vou dar uma palestra num campo progressista, eu tenho que saber me conduzir, saber o que é que aquele povo aprova. Um campo conservador também. O orador, ele tem essa plasticidade, o orador, ele tem essa, como nós falamos no início, essa elasticidade. Ele parte daquilo que o povo aprova. Lá na Grécia era chamada endoxon, a opinião aprovada pelos ouvintes que nós estamos falando. O orador tem que ser um conhecedor da alma humana, ele tem que intuir o que aquele povo está aprovando, o que as premissas aceitas por aquele povo. Num país cristão, há uma premissa básica que a Bíblia tem que ser respeitada. Então, a gente parte desses tipos de premissas para poder ir trabalhando com as pessoas. A gente tem que entender o que é que o povo aprova. Isso não é coisa ruim, não. Isso não é estar manipulado pelo povo, não. É coisa necessária para o orador. Nós temos realmente que saber o que é que o povo aprova, o que o povo reprova, o que ele aplaude, o que ele escolhe, o que ele repele, o que ele chancela, o que ele simpatiza, antipatiza, gosta. Isso o orador tem que conhecer. Ele tem que conhecer o que é que o povo está falando lá no mercado, lá do bosque, ele tem que conhecer o que é que os professores na universidade estão falando, os jornalistas estão falando, determinados grupos de pensadores estão dizendo. Ele tem que conhecer o que o povo está falando. Nas redes sociais, ele tem que intuir tudo isso aí. Hoje, grandes manipuladores eleitorais, é esse conhecimento que eles manipulam das pessoas. Para cada setor, eles vão mandando uma mensagem que cabe para aquele setor, para outro, eles mandam para aquele setor. E a cada dia mais, pelos algoritmos, a gente só consegue pesquisar e ver, se a gente não estiver buscando outras coisas, as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser. Aquilo que não é, os algoritmos,
Os algoritmos vão jogando lá para quem é daquela tribo lá. Então o orador ele tem que conhecer isso, mas tem que saber que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Vox Populi, Vox Dei, né? Voz do povo é a voz de Deus. Sabe que as multidões, os aplausos, ovações, nem sempre estão dentro da lei, nem sempre estão dentro da justiça, nem sempre estão dentro dos valores. Ter essa consciência. Mas a maioria das pessoas vão para onde a multidão vai, para onde a massa vai, eles ficam só observando. Se ele vai para cá, se esse candidato aqui vai ganhar, ele vai para lá. Se esse partido aqui vai ganhar, ele vai para lá. Se aquele dali vai perder, ele já se afasta. Isso é da natureza humana. Quando eu perco o júri, eu fico sozinho lá, sofrendo. Ninguém vai me... Eu fico lá, é o promotor. Vai todo mundo abaçar o promotor, o grande herói e tal, né? Vai todo mundo para lá, para quem ganhou. E eu fico lá, só tendo que explicar porque que o cara foi condenado há 20 anos e tal. Querendo dar uma esperança ainda para... Não, vamos recorrer, quem sabe a gente diminui, quem sabe a gente faz isso, né? Agora, quando eu ganho no júri, lá está todo mundo me abraçando. Eu tenho uma foto no júri que as pessoas me abraçam e tal. É uma glória. Então, a aprovação social, o cara vai para quem está ganhando. Né? O cara não tem que conhecer a natureza humana para não sofrer tanto. O político, quando perde, passa meses para se pronunciar. Quem perde, quem ganha, não examina nada. Ganhou, ganhou. Agora, quem perde, aí depois de um mês, vamos reunir aqui para ver o que é que levou a gente à derrota. Mas quem ganha não quer nem saber de avaliação porque ganhou, né? Coisas que estão ligadas à aprovação social. Então, às vezes esse povo, nem às vezes, ô Francisco, é a opinião do povo. Às vezes é a opinião de milícias digitais. Às vezes é a opinião de 3, 4 pessoas que mobilizam para tentar influenciar e despertar ódios, raivas nas pessoas. É isso que o Juliano da Empoli, no seu livro Engenheiro do Caos, diz. É descobrir a raiva, a cólera, o medo do povo e trabalhar isso eleitoralmente. Então, às vezes, não é a opinião do povo. Às vezes é manipulação de fake news. Às vezes é manipulação da verdade para o povo que não tem condições, muitas vezes, de examinar se uma notícia é verdadeira ou não. Aí nós vamos já entrar numa outro princípio muito forte. Agora, quando essa aprovação social ela vem baseada em dados concretos, em pesquisa, em verdade, é importante. Quantas coisas a gente não compra assim, por uma opinião sincera de alguém? Rapaz, ó, o pessoal está preferindo mais isso aqui, porque dura mais, isso aqui é mais resistente. Por isso que eu reafirmo, esses princípios não são necessariamente bons nem necessariamente ruins. Eles são úteis para muitas coisas na nossa vida. Às vezes nós estamos em dúvida, nós vamos ver o que é que as pessoas estão dizendo a respeito daquele produto, daquela ideia, daquelas pessoas. E a gente pode até, de um ponto de vista plausível, razoável, racional, encontrar uma melhor solução. É um atalho, um gatilho. Nós não teríamos condições de examinar detalhadamente aquilo ali para decidir. Então a gente vai por aqueles mais entendidos, por aqueles que já estão aprovando aquela situação. São armas. Aí vem o princípio que eu gostaria de entrar bem. As pessoas aplaudem a aprovação social, aí é onde está um dos mais perigosos princípios da persuasão. O princípio da autoridade. Porque instintivamente nós somos já criados para ouvir a autoridade. É a autoridade do pai, a autoridade da mãe, a autoridade do professor, a autoridade do governador, a autoridade do prefeito, a autoridade... Nós somos educados. É na igreja, tem um pastor, tem as hierarquias. Aí a gente tende a seguir o que a autoridade diz. Ah, meu pastor está dizendo que é isso aqui. Às vezes o pastor ou o líder religioso, estou falando só de uma igreja aqui, estou falando do líder religioso, compartilhou uma fake news. Ah, mas meu pastor falou isso, meu guru falou isso, meu padre falou isso, é verdade. Olha onde ele embarcou na autoridade. Autoridade aproveitando a sua autoridade para levar os seus fiéis, às vezes, à ruína. Como Jesus dizia, cego guia de cegos. Cego guia de cego. E o princípio da autoridade não é uma coisa ruim quando é usado corretamente. Isso nós fazemos muito no tribunal. Olha o que dizia aqui Marco Túlio Cícero, olha o que é que dizia aqui Nelson Hungria, olha o que é que diz aqui o Hans Kelsen. As grandes autoridades do direito, as grandes autoridades da sua área.
Não é ruim, nós estamos a todo dia falando isso. Ah, o fulano de tal falou. Rapaz, se o fulano de tal falou aquilo ali, não mente não. O fulano ali disse, eu confio nele. O cara é de rocha. E às vezes as pessoas mais simples vão confiar em quem? Vai confiar no que o professor falou, é professor, no que o jornal deu na imprensa, deu no rádio. Eu ouvi no rádio. Ouviu no rádio já é verdade. Né? Então é um perigo muito grande. Porque é uma arma muito poderosa esse princípio da autoridade. A gente tende a acreditar numa autoridade. E o que a gente vê muito na vida é a autoridade ocupando os lugares sem talento, sem competência, sem preparo e abusando do lugar que está. É o delegado que abusa, é o juiz que abusa, é o político que abusa, é o guru que abusa, é sei lá o nome que tenha nas religiões que abusam, não têm a devida competência, abusam do poder que têm. Não estão no lugar da autoridade verdadeiramente. Veja o quanto perigo tem isso aqui, nas nossas redes sociais principalmente, que a gente compartilha, influencia às vezes algumas pessoas, influencia muitas pessoas. O que é que nós estamos compartilhando? Formações verdadeiras? Estamos sendo pessoas racionais? Estamos sendo pessoas comprometidas com os fatos, com a verdade? Ou nós então estamos entrando em ondas ideológicas, ondas populistas, ondas demagógicas? Qual o nosso grau de racionalidade? Qual o nosso grau de capacidade de examinar uma notícia? Está muito ligado ao nível de educação de um povo. O trabalho da educação não é de curto prazo. O trabalho da educação é um trabalho de longo prazo, de educação do espírito, de educação racional do próprio espírito. E é interessante que, para se defender de cada arma dessa, implicitamente ele está dizendo racionalidade. Como é que eu vou me defender da influência de uma arma da persuasão, da autoridade, por exemplo? Eu tenho que ter racionalidade. Será que ele está certo? Será que aquela informação condiz com a verdade? Estou desconfiando que isso não é legal. Mesmo sendo o fulano aqui, mas acho que ele compartilhou uma notícia falsa, que tem desestabilizado a democracia, que tem desestabilizado a verdade, que tem desestabilizado a vida social. Então ele precisa de uma certa postura racional, de um certo pensar crítico, uma educação para a criticidade, uma educação para a capacidade perceptiva, para ele não perder a perspectiva racional. Será que ele está certo? Será que a autoridade não está levando uma sociedade para o abismos? Grupos. A história humana está cheia de autoridades que levaram grupos, pessoas, nações para o abismo, como um Adolf Hitler, por exemplo, como um Mussolini, por exemplo, tantos outros populistas e ditadores. Um Stalin, por exemplo. Então isso é um elemento enraizado, por isso nós estamos falando na psicologia humana, por isso que ele está falando aqui de aspectos psicológicos enraizados na nossa natureza humana. Nós temos que investigar, é nós, né? Ele não está falando aqui do fulano do Beltrano, não, ele está falando de cada um de nós. Porque muitas vezes, quando aquilo nos agrada, muitas vezes, quando aquilo nos interessa, a gente está sujeito a compartilhar uma fake news, mesmo sabendo que aquilo, mas é contra o nosso adversário, é favorável à nossa ideologia, é favorável aos meus propósitos, não vale nada, não custa nada eu clicar aqui e abarcar ali para 200, 300 pessoas. Então nós estamos vivendo num momento muito delicado, que exige educação do espírito, que exige educação mesmo da sociedade. Então ele vai dizer assim, nós não devemos acatar automaticamente o que a autoridade diz, sem antes fazermos um exame das coisas. Não é porque é autoridade que eu vou aceitar, não é porque o cara é ministro, desembargador, presidente, governador, mestre disso, disso, aquilo, outro, não. Eu vou examinar se tem fundamento. Eu vou examinar se tem verdade, porque às vezes aquele cidadão não tem a capacidade de estar enxergando as coisas, que eu posso estar enxergando. Às vezes ele está no oba-oba, é uma autoridade, mas ele entrou na onda. Ele foi manipulado pela onda, ele foi engolido pela onda. Então, um bom argumentador, ele sabe fazer o uso do argumento da autoridade.
mas sabe destituir e sabe demolir um argumento de autoridade. O orador, ele sabe trabalhar o argumento de autoridade. Macedo, Handel. Ele sabe trabalhar o argumento de autoridade, mas ele sabe também demolir um argumento de autoridade. Porque muitas vezes que a pessoa fala de autoridade, não é autoridade de nada. E o que é que os manipuladores fazem? Se veste como um doutor, para ter autoridade, mostrar a autoridade da vestimenta. Às vezes usa palavras difíceis para mostrar que conhece do assunto. Ele se transveste de títulos. Vê aí esse passado aí que nós vimos, gente dizendo que tem mestrado sem ter, querendo ter autoridade. Doutorado sem ter, formação nenhuma sem ter. Porque ele sabe intuitivamente que a autoridade se constitui também de vestimentas, de títulos acadêmicos, de estudos, de capacitação. Então o que é que eles fazem? Os estelionatários se vestem bem, inventam diplomas, inventam títulos, inventam conhecimentos que não têm. Por quê? O que é que eles estão explorando na raiz da alma humana? O princípio da autoridade enraizada em nós. Mesmo para que nossa sobrevivência, do ponto de vista da evolução das espécies, a gente tinha que confiar em alguém para se defender dos animais ferozes, do chefe da tribo, do homem mais sábio, do guerreiro mais forte. A gente tinha que confiar em alguma autoridade. Nós, quando somos pequenos, nós temos que estar confiando em alguém. Então está enraizado em nós o princípio da autoridade. E que isso é trabalhado na persuasão. Continuando, ponto 4. Outro princípio da persuasão, coerência. Ninguém quer ser incoerente, as pessoas fogem da incoerência. Embora ele seja incoerente, mas ele está dizendo que não é incoerente. Todo mundo quer ser coerente, porque é um princípio da racionalidade. Se eu falei uma coisa, aí daqui a pouco eu vou falar outra, se eu agir de uma forma e agir de outra, aquilo ali me torna desagradável para as pessoas, inconfiável para os outros. É um princípio muito profundo também, essa necessidade de sermos coerentes. Está ligado ao argumento ad hominem, não ser contraditório, não dizer uma coisa e agir de outra maneira. É a chamada prática em cima do pregador. O cara viver o que fala, ou o cara falar o que vive, ou o cara honrar o que promete. Os políticos mesmo, eles naufragam até no mundo político, até no mundo do crime. Eles exigem coerência do criminoso. Até no mundo do crime. Então nem sempre essa coerência é uma coisa lógica, bela, iluminada, não. Às vezes é a coerência no mundo do crime. Tu não disse que é corajoso, bicho? E agora tu tá dizendo que tá fragilizando, rapaz, para matar aquele cara? Olha a coerência. Sendo explorado aí. O cara falou. Então é essa coerência profundamente enraizada também na alma humana. É o desejo de ser coerente, ou pelo menos de parecer coerente. O homem incoerente é visto como alguém indesejável, não confiável, desonesto. Isso é o ethos que a retórica antiga falava, que é o caráter. A ética está ligada a isso, ao caráter, à ética. Aristóteles dizia, eu chego quase a dizer que o ethos, ou seja, que a palavra que deu origem à ética, moral, caráter, eu chego quase a dizer que isso é o que mais influencia um trabalho de persuasão do orador. A sua ética, a sua conduta, o seu caráter, a sua prática, a sua coerência entre aquilo que pensa, fala e vive. Mas como nós falamos aqui, nem sempre essa coerência é iluminada. Às vezes essa coerência é dentro do erro. Tem gente que às vezes fala uma coisa, não, se eu falei agora eu vou ter que cumprir. O cara sabendo que todo mundo está dizendo que ali não precisa fazer aquilo. Não, mas eu falei a minha palavra, sou homem. Às vezes o cara cumpre. Waldo Emerson, filósofo americano, vai dizer coerência tola. Tem uns que são coerentes tolamente. A situação mudou, o contexto mudou, ele passou a descobrir coisas que ele não sabia, ele se comprometeu com coisas ainda ocultas, que ele não sabia, depois se revelaram, o contexto, a situação. Não, mas se eu falei, rapaz, mas mudou a situação, mudou o contexto. Tu descobriu coisas que tu não sabia, por isso tu se comprometeu. Então agora, do ponto de vista racional, lógico, tu pode dizer que não é mais aquilo ali não, porque novos fatos se revelaram. Não, mas eu sou homem, vou aqui dizer,
Isso é chamado, Emerson dizia, coerência tola. Coerência tola. Então, as pessoas sentem essa necessidade. Por isso, cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente se compromete para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a sociedade, para as pessoas. Porque essa é uma lei da natureza humana e da sociedade. Eu vou ser cobrado por aquilo que eu prometi. Eu vou ser cobrado minha coerência pública, privada, individual. Eu vou sofrer a pessoa as pressões dessa lei. E às vezes a pessoa consegue destruir sua própria reputação porque desrespeitou essa lei, que é enraizada no ser humano. Então, cuidado com o que a gente assume. É a lei da coerência. Outra lei, da reciprocidade. Cuidado também quando alguém lhe oferecer um almoço gratuito, que aquilo ali às vezes nem sempre é gratuito. Às vezes os vendedores, não, rapaz, vamos almoçar junto, aí paga, não, deixa que eu pago. Aí depois o cara se compromete em determinados contratos, assim, determinado contrato, o cara foi tão gentil, agora eu vou atribuir, vou assinar esse contrato. Que é a pressão da reciprocidade. A pessoa que ganha um presente, automaticamente uma pressão se exerce sobre ele. Pode prestar atenção, você ganha um presente no seu aniversário. Aí você é convidado para o aniversário daquela pessoa que você vai dar o presente. Naturalmente nós vamos sentir uma pressão de retribuir aquele presente. Ou ficar envergonhado de ir para o aniversário sem levar o presente da pessoa. Por causa do princípio da reciprocidade. Se uma pessoa é tão gentil comigo, como é que eu não vou retribuir essa gentileza? Os estelionatários aproveitam muito isso. Eles vão fazendo favores, eles vão fazendo agrados, e a pessoa vai se sentindo na obrigação de confiar cada vez mais nele. Vamos, senhorinha, aqui no caixa eu levo a senhora. Ei, pessoal, para, aí para o trânsito. Todo mundo para, e lá vai ele com a senhorinha, atravessando a rua, todo prestimoso. Aí chega lá, não, a senhora pode ficar aí à vontade. Aí a senhorinha já confiou, não, só pode ver aqui meu cartão, fazer isso aqui para mim, por favor? Mas eu não posso, que eu não tenho uma senha. Faça a senhora mesmo. Não, mas está aqui minha senha, meu filho, faça, você é uma pessoa tão boazinha. Então vai gerando uma pressão da reciprocidade, o estelionatário vai entrando, o estelionatário vai se aproveitando das pessoas de boa fé, porque sabe que existe essa pressão pela reciprocidade. E essa reciprocidade, digo mais uma vez, não é de todo ruim. Qual é a amizade que sobrevive sem reciprocidade? Eu tenho um amigo, eu faço as coisas para ele, gosto dele, gosto de estar na presença da pessoa. Às vezes, quando eu posso auxiliar, auxilio. Quando eu posso dar um presente, dou. E o amigo não está nem aí para o cara. Qual é a amizade que sobrevive sem a lei da reciprocidade? Qual é um casamento que sobrevive sem a lei da reciprocidade? Então, a reciprocidade é uma lei inerente de amizades, de casamentos, de relacionamentos. Agora, o problema é a gente se comprometer com determinadas coisas, aceitar determinados agrados, presentes, né? Os presentes que, às vezes, os servidores, os agentes públicos recebem, de empresários, né? Vão ali agradando os presentes, a corrupção vai penetrando e o cara nem está vendo. De repente, ele já está lá favorecendo o fulano que deu para ele alguma coisa, pagou uma blusa, mandou um bezerro lá para ele, um carneiro assado, que o Emerson que assa carneiro bem. Não é contigo não, né? E o quê? A corrupção vai penetrando por meio dessa lei no interior do ser humano. Aí o cara me ajudou, rapaz, o cara me ajudou, agora ele está precisando de ajuda. Vou facilitar isso aqui, às vezes é uma facilitação ilegal. E ele pode responder por aquilo lá que ele fez. Por causa do princípio da reciprocidade, que exerce grande pressão. Então, cuidado com os presentinhos. Cuidado com os presentinhos. Como é que a gente se defende? Racionalmente. Se a gente percebe que aquela pessoa está com intenções ocultas, está com interesses ocultos, está querendo nos manipular, está querendo nos comprar, está querendo nos comprometer, a nossa honorabilidade, a nossa conduta, a nossa palavra, a pessoa tem que ser sincera. Não, meu amigo, ele não precisa esculhambar o cara também, não. Me respeite, não precisa talvez, não. Diz, não, meu amigo, grato, tá bom? Vou dar para o fulano de tal, que talvez ele esteja precisando. Procure lá o fulano de tal. Né? Também não precisa ser ignorante com a pessoa. Né? Mas ele tem que saber o que ele vai aceitar das pessoas. Isso é o líder religioso, isso é o líder militar lá, dos seus subcomandados, dos seus comandados. É lá na igreja, o cara que se aproveita dos presentinhos. É lá
na vida militar, é na vida empresarial, é na vida acadêmica, os presentinhos, as trocas de favores, o jeitinho. Então, é preciso firmeza de caráter, muitas vezes, para se livrar de determinadas pressões persuasivas, que a gente se sente forçado a retribuir. A gente se sente endividado quando a gente recebe um favor de alguma pessoa. Já concluindo. Quando o vendedor oferece alguma coisa de graça, aguarde. No supermercado não tem quem faça eu estar provando ali aquela linguiça, aquele café. Porque eu sei que o cara vai querer que eu leve 1 litro daquele de leite, eu não quero levar. E se eu aceitar, eu vou me sentir quase no dever, né? Peguei um aqui, peguei outro aqui. Eu sinto no dever de levar pelo menos 1 litro, né? Uma linguiça daquela, 1 quilo. Como eu não quero, eu passo, não, obrigado. E aí onde fisga a pessoa, coisa tão simples. Ele vai lá e experimenta o café. A senhora gostou, o cara muito gentil, muito legal. Deu de presente um cafezinho. Quer que isso dispara na nossa natureza? A vontade de retribuir. Gostei, me deu um pó desse aí. Levo. Café desse que eu levo. São como funcionam essas leis na venda, no dia a dia. Isso a gente bota para várias outras coisas. Várias outras coisas. Cuidado com bondade de vendedor. Cuidado com bondade de político. A fatura sempre vem. Fatura sempre vem, na época de eleição. Rapaz, não te ajudei? Rapaz, eu não liberei isso para ti? Rapaz, eu não facilitei isso para ti? Não, mas a gente pensava que o senhor estava fazendo assim pelo bem comum, né? Pelo bem comum da sociedade. O político vai mandar fatura, vai cobrar. E se o cara não fizer, ele vai tomar. Tem políticos até que tomava as coisas do que dava. Dava uma caixa d'água, tomava a caixa d'água. Dava dentadura, o cara não votava, ele tomava a dentadura de novo. Por quê? Porque não era assim pelo bem comum. Era explorando o agrado. Né? Por que a compra de voto dá resultado? O cara diz, receba o dinheiro e engane o cara. É muito difícil, meu amigo. Até isso é difícil. Não, vá lá, vocês já ouviram isso, né? Vá lá, receba seu dinheiro, mas vote em quem você quiser. Isso é muito difícil. Porque o cara estava passando um perrengue danado. Aí apareceu um político, pagou o bujão dele, ainda deu o almoço. Aí como é que ele vai votar em outro? Vai funcionar o quê? A lei da reciprocidade. O cara pagou meu bujão. O cara me deu a minha dentadura. Antigamente eu peguei muito isso, né? Nós os mais antigos um pouco aqui, não somos tão antigos, né? É o alumínio, é a dentadura. Hoje parou um pouco mais, mas meu amigo, alumínio e dentadura era uma coisa assim que... Armação de óculos, tudo isso. Lei, nós estamos governados por essas leis, nós estamos governados por elas. Então, se a gente perceber que é manipulação, engodo, é melhor a gente pular fora. Quando a reciprocidade é de boa fé, tranquilo, beleza, coisa útil. Próximo, escassez. Tem mais a ver isso aqui com a venda, com a persuasão nas vendas. A gente tende a valorizar aquilo que é escasso. Por isso que essas coisas que a gente vê, últimas vagas, conversa, às vezes poucas pessoas se inscreveram, mas ele bota lá, últimas vagas. Aí o próximo programa, estão se esgotando, só tem 5 vagas. Por quê? Porque gera o quê? O princípio da escassez. O cara, poxa, eu vou me inscrever, que o negócio tá bom mesmo, tá? Todo mundo se inscrevendo ali. O cara chega na loja, tá lá, promoção, televisão, R$800, não sei quantas polegadas. Aí o cara chega, rapaz, quanto é essa televisão? Aí o vendedor diz, promoção 800, é a última. O cara, a última? Então não vem não, vamos negociar essa televisão. Tá, vai, compra a televisão. Aí quando ele sai da loja, o cara vai lá dentro, pega mais uma televisão e bota ali. Aí a mesma coisa, chega o cliente, é a última. É o princípio da escassez, da promoção. A venda é toda cheia disso, O Cialdini diz que passou a estudar essas leis porque ele foi enganado muito por vendedores. Ele era enganado por vendedores, por gente pedindo, por associações, ele vivia entrando nas enganações. Ele disse, eu vou estudar porque que eu entro nisso, nas enganações. Eu não me lembro assim de ter comprado uma coisa assim porque a pessoa me vendeu. Muito difícil. Eu chego para comprar, é isso aqui que eu quero, pronto, não quero que o cara me explique nada. Eu não gosto nem de papo de vendedor, eu gosto. Pouco papo de vendedor. Uma das coisas que Chris Anderson disse para o orador é evitar o papo de vendedor. Porque às vezes o papo de vendedor é muito chato. É inventar o papo de vendedor.
Às vezes eu chego numa livraria para comprar um livro, eu já sei o livro que eu quero. Aí lá vem aquela pessoa programadinha. E o senhor está conhecendo esse, doutor? Número 1 na New York Times. Esse daqui que é o best-seller, foi lido pelo fulano de tal. Isso aqui está muito bom. Eu digo, não, muito obrigado, não quero não. Eu vou na livraria atrás do livro que eu quero. Não é da indicação do cara que está lá. Mas se o cara entrar na onda, não, isso aqui o fulano, o filósofo leu, não sei o que leu. Né? Então isso aí é o princípio ligado à escassez. Vagas limitadas. Só até hoje. Não perca essa oportunidade. Ninguém quer perder nada. O homem, olha, mais forte do que querer ganhar é o medo de perder. Na natureza humana, o medo é maior de perder do que o interesse de ganhar alguma coisa. As pessoas não querem perder aquilo que já conquistaram, aquilo que já tem. O ser humano tem medo de perder o que já tem. Então essa escassez está ligada a isso. Mas não é só essa escassez nesse sentido, não. É escassez material também. Quantas vezes a escassez material não gera pressão na vida das pessoas? Moral, ética. Né? Porque uma das coisas que a sociedade tem que fazer é combater a pobreza. Um país de liberdade, um país rico, um país pobre, é um país que não tem que ter pobreza. Porque a pobreza, não falo do pobre, eu não estou falando do ser humano, eu estou falando do estado de pobreza. É algo que torna, muitas vezes, a pessoa demente. A pobreza. É um fardo muito grande na vida do homem. O homem ele precisa ter suas necessidades atendidas, de lazer, de cultura, de arte, de casa, de emprego, de comida, de lazer, de saúde, para ele ser livre, libertado das pressões da pobreza. E muitas vezes os manipuladores aproveitam a carência das pessoas para manipulá-las, tirar o pouco, muitas vezes, que elas já têm. Então é um dos combates mais importantes que uma nação que pretende ser civilizada tem que fazer, é erradicar a pobreza, erradicar a miséria. Para que as pessoas sejam prósperas. Tem algumas pessoas que louvam a pobreza. Eu não louvo a pobreza. Meu objetivo, um dia, é contribuir para que a pobreza acabe. E as pessoas sejam prósperas. Então essas pressões da escassez, ela diminui a nossa racionalidade. Diminui nossa liberdade de escolha, que é uma das coisas mais importantes que nós temos no nosso íntimo. A liberdade de escolher, a liberdade de falar, a liberdade de dizer, a liberdade de agir. A escassez ela amarra essa liberdade do ser humano. Por fim, a arma da unidade, que eu disse que é melhor chamar a arma do tribalismo. Por que a arma da unidade? Ele diz, porque eu tendo a apoiar as pessoas da minha terra, as pessoas da minha religião, as pessoas da minha ideologia, as pessoas do meu país. Se identificar. Então ele vai acreditar nas pessoas que se identificam com a tribo dele. É uma determinada unidade? É, mas não é uma unidade universal, é uma unidade tribal. Da minha tribo, da minha ideologia, da minha igreja, do meu povo, da minha sociedade, dos brancos, dos negros, dos índios. A gente perde a perspectiva de uma mensagem universal para dar a mensagem ali só direcionada àquele grupo. A gente esquece o conjunto da humanidade, o conjunto da fraternidade humana e a gente passa a falar para a nossa tribo e a nossa tribo aplaudir. E o que é que gera isso muitas vezes no seio da sociedade? Desagregação, intriga, desarmonia, despeita, conflitos sociais. Porque nós negamos a humanidade do outro em favor do tribalismo. Daí a origem desses nacionalismos exacerbados, que não aceitam imigrantes, que não aceitam políticas humanitárias, porque vai melar o meu povo, porque vai contaminar a nossa nação, porque vai desprestigiar a nossa história. E muitas vezes políticos que se dizem, que manipulam esses sentimentos do medo,
Na Europa está acontecendo muito isso. Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos baseado muito nisso. Não deixar os mexicanos entrarem, querer construir um muro dividindo os Estados Unidos com o México. Lá na Europa não querer adentrar os imigrantes vindo da Síria, dos países, desse fluxo migratório, gerando medo na sociedade, que vão tomar nossos empregos, vão se misturar com nós, vão tomar nossas crianças, vão estuprar nossos velhinhos. Gera um medo dessas pessoas, gera xenofobismo, gera nacionalismos violentos, explorados por um grupo político sem racionalidade, sem perspectiva das coisas. E essas mensagens tribais, essas mensagens focadas em tribos são muito persuasivas, muito persuasivas. O cara não quer nem saber do contraditório, não quer nem saber daquilo lá. Se ele está querendo realmente combater a imigração dos mexicanos, ele vai aplaudir, o cara pode inventar um monte de coisa. Vou construir esse muro, não sabe nem como é que vai construir esse muro, mas ele está ali dando uma satisfação para as pessoas. É construir um muro, né? Então esses medos tribais são muito... As preferências, os gostos similares, os preconceitos compartilhados, tudo isso vai fazendo-nos parte de uma tribo, porque o ser humano ele sente a necessidade de pertencer, de pertencimento a algo. Ele não se sente ainda a necessidade de pertencer à humanidade toda, como dizia Diógenes, filósofo lá da Grécia Antiga, que eu sou cidadão do mundo. Não é todo mundo que sente essa perspectiva da vida. Sou cidadão do mundo. A terra em que eu pisar é a minha própria terra, porque a minha terra é todo o universo. O homem perde essa perspectiva. Por isso que eu não acho que ele deu um nome correto a essa arma. Arma da unidade. É a arma do tribalismo. Porque a oratória tribal, ela é voltada para a sua tribo. A oratória universal é ela que tem uma perspectiva para a natureza humana maior, para o mundo, para o progresso da humanidade. É uma oratória mais racional, mais filosófica, mais humanitária, maior. E o que é que hoje esses dados, esses algoritmos, como nós falamos, fazem? Vai unindo essas tribos pelo ódio, pelas preferências, pelos preconceitos compartilhados. E os engenheiros do caos vão se movimentando com suas fake news, explorando as paixões trevosas que habitam o ser humano ainda. Porque Aristóteles dedica todo um capítulo às paixões, chamada patos. O que é que essa oratória tribal mobiliza? O patos, as emoções, as paixões. A oratória, quando ela não é tribal, quando ela é universal, ela mobiliza o quê? O bom senso, a razoabilidade, a fraternidade universal, a irmandade entre os povos da terra, a soberania dos povos. Isso é uma oratória de longo alcance, como nós falamos lá no início. A razão não é uma erva que cresce rapidamente, é um carvalho que cresce devagar. É o longo alcance da razão ao longo da história. Então, Cialdini, já concluindo, para a gente abrir um pouco para as perguntas, como eu falei, nós usamos essas estratégias inconscientemente. Os persuasores as estudam. E se o persuasor é um homem de bem, ele vai usar isso para esclarecer, para iluminar a vida das pessoas, contribuir. E lá na retórica antiga já falava da dupla potência da retórica, de enganar e esclarecer, instruir. Essas armas da persuasão são as mesmas coisas. Há uma dupla potência. Nós podemos usá-las tanto para o bem e quanto para o mal, né? Usar um pouco essa linguagem assim, que eu às vezes me sinto até um pouco infantil, usar essa linguagem, para o bem ou para o mal, que às vezes não é tão fácil assim. O bem, está aqui o mal. Não é tão fácil às vezes assim não. Mas pelo menos numa perspectiva assim mais filosófica, vamos usar assim para a gente poder se expressar. Mas muitas vezes o que a gente acha que é bem não é bem. Às vezes aquilo que a gente acha que é mal é falta de cultura, é ignorância, é falta de esclarecimento. E Cialdini ele dá um conselho, porque a perspectiva dele é ética. Quando a gente perceber
Nós que vivemos em sociedade, que uma arma dessa está sendo manipulada, que está sendo usada por um estelionatário, que está sendo falsamente manipulada, às vezes o cara nem tem consciência daquilo, mas instintivamente ele é ser humano, está usando seus próprios instintos. Cialdini diz, nós temos que ser beligerantes. Nós temos que desmascarar. Nós temos que esclarecer. Nós temos que ter uma sociedade mais comprometida com a verdade das notícias, com a ciência, com a razão, com a racionalidade. Esse é o papel nosso, de perceber uma arma dessa aqui sendo utilizada, a gente se comprometer, ser mais racional na perspectiva da vida. E aí, qual o orador que nós estamos querendo ser? Qual o orador que nós pretendemos ser? Um orador tribal, para ser aplaudido apenas por aqueles que compartilham os preconceitos, o racismo, as xenofobias, as misoginias, as homofobias? Que tipo de orador que eu quero ser? Um orador tribal? Ou eu quero ser um orador universal, que procura uma mensagem de longo alcance, que procura uma mensagem para esclarecer e iluminar as pessoas, o conjunto da humanidade? Hitler era um orador tribal. Jesus é um orador universal. Vamos pegar dois negros na luta pela libertação do negro americano. Malcolm X, ou Malcolm X, era um orador mais tribal. Mas se a gente for ver já o discurso de Martin Luther King, já era um orador mais universal. É tanto que a ressonância da mensagem de Luther King, ela é mais ampla do que a própria mensagem de Malcolm X, que era uma mensagem até mais tribal, dirigida ao negro exclusivamente. A guerra, a violência, já de Martin Luther King, era uma mensagem mais universal, de reconciliação das raças, de entendimento, no seu discurso que durou 17 minutos e 40 segundos, I Have a Dream, no Memorial Lincoln, durou 17 minutos, uma mensagem eterna que a gente pode ver pela internet, está lá gravada, para a gente ver o poder do homem, o poder de sua visão. É uma mensagem racional, é uma mensagem universal, é uma mensagem que chama para o diálogo, para o entendimento entre as pessoas. De ver seus filhos negros sentados com os brancos com naturalidade, de estudarem nas mesmas escolas, de partilharem de valores, independente, ele vai dizer que o valor de um ser humano não é descoberto pela cor da pele, é pelo valor do seu caráter. Então, um dos grandes discursos que a gente pode estar sempre ouvindo, pegar o discurso completo, 17 minutos, 40 segundos, e apreciar a nobreza da mensagem universal de um Jesus, de um Gandhi, de um Mandela, que perdoou seus adversários, de um Martin Luther King, mensagens que estejam a favor da civilização, da humanidade, do nosso crescimento, do nosso potencial. É esse orador que eu acredito que todos nós queremos ser. A razão é uma erva que cresce rápido. Não é uma erva que cresce rápido, mas um carvalho que cresce devagar. A minha visão de sociedade é essa. Na minha visão de sociedade, o mundo caminha para a razão. O mundo caminha para o progresso. O mundo caminha para a prosperidade. O mundo caminha para a iluminação. É claro que a gente vê mais o quê? Guerra. A gente vê mais o quê? Conflito. A gente vê mais o quê? Sangue. Mas olha que nós já avançamos em muitos aspectos do que essa humanidade foi para trás. E às vezes nós não temos a perspectiva, a ótica, para a gente perceber o tanto que nós, humanidade, já evoluímos em muitos aspectos. Infelizmente, tem os tribais que procuram fazer ressurgir nos seres humanos instintos que nós pensávamos já apaziguados, já resolvidos. Mas aí entra o poder do nosso verbo, o poder da nossa oratória, colocada a serviço de uma visão maior de sociedade. Usemos, portanto, essas armas para o bem
e temos a coragem de ser beligerantes para demoli-las quando nós se depararmos com ela. Essa é a mensagem do nosso simpósio de hoje. Muito obrigado a todos os senhores.